Queridos, como sempre fazemos, estamos expondo um livro, que é o livro de Filipenses, e por alguns problemas que aconteceram esse final de semana, eu vou deixar para a exposição de Filipenses para o próximo domingo e gostaria de compartilhar com vocês. Hoje farei uma pregação temática que trouxe a um grupo de jovens um seminário, um congresso, e que eles pediram para que eu falasse sobre o Evangelho. E o tema dessa mensagem seria o Evangelho, a mensagem central da Escritura. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que é o Evangelho? A palavra no grego significa literalmente boas novas ou boas notícias. Essa palavra usada no Antigo Testamento, uma palavra correspondente, significava qualquer tipo de boa notícia ou de jubilosas notícias da bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas. No Novo Testamento, ela é usada especialmente com o sentido de boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele através de Cristo e do conteúdo dessa salvação. Se nós abrirmos Romanos capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, nós temos também Paulo se referindo a esse Evangelho, agora com uma outra expressão. Ele diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, nós os temos em maior medida, entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. É interessante que em Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo se refere a esse Evangelho como Evangelho de Deus, e em 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, ele se refere ao Evangelho como o Evangelho de Cristo. E se nós levarmos em consideração Deus e Cristo como autor do Evangelho, nós vamos entender que o Evangelho tem uma origem em Deus, ou seja, ele é o inventor, ele é o criador do Evangelho. E se toda a revelação, Gênesis, Apocalipse, tem o objetivo de revelar o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, nós vamos dizer que toda a Escritura contém o Evangelho. E é interessante porque nós vamos perceber que nos primeiros livros ele se apresenta de forma embrionária, o Evangelho se apresenta de forma embrionária, pois o Evangelho da graça de Deus é na Escritura apresentado assim, de forma progressiva, e toda a Escritura estará conectada, tendo em cada uma de suas páginas o Evangelho sendo revelado paulatinamente na forma como o mundo é conduzido por Deus para a sua consumação. E aí nós temos Gênesis, lá no capítulo 3:15, quando ele diz que vai colocar inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. E aí lá em Efésios capítulo 5, abra aí Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Nós vemos uma referência também a Gênesis. Mas agora, a Gênesis 2:24, que ele diz assim: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E que relação é essa? Lá no Velho Testamento, ele falando sobre a união do homem com a mulher, e aqui ele está se referindo a Cristo e a igreja. E você percebe que essas coisas estão todas conectadas. Esse descendente da mulher é esse Cristo que está sendo mencionado aqui por meio da figura do relacionamento do homem com a sua esposa. Nós vamos ver lá em Gênesis, lá no início, no capítulo 2, abram aí capítulo 2, verso 7.
8 e 9, então formou o Senhor Deus o homem pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você for lá para Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver essa menção desse Éden restaurado, essa menção da árvore da vida. Abra aí Apocalipse capítulo 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse capítulo 20, 21, 1 e 2. Vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E você percebe que tanto lá no Velho Testamento, no início, como no final, ali em Apocalipse, você vê que todas as coisas estão ligadas, e o centro disso tudo é Cristo, é o Evangelho. Começa com uma terra, termina com uma terra. Começa com um Éden, termina com um Éden restaurado. E quando falamos em autoria, nós percebemos que o Evangelho é divinamente inspirado, que é fruto da mente de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, como diz em Efésios capítulo 1, verso 11, que diz assim: nele digo, no qual também foste herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E esse Evangelho que é traçado aqui inicialmente em Gênesis, que é desenvolvido a chegar ao final ali em Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas, não é invenção humana, mas é invenção divina. E Paulo diz isso ali em Gálatas capítulo 1, verso 11, quando diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E em todo lugar que o verdadeiro Evangelho é proclamado, ele é carregado com um poder que traz salvação e vida, e também traz juízo. Abra Romanos capítulo 1, verso 16 a 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Permaneça aí em Romanos e abra no capítulo 2, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho, apesar de lá em Romanos capítulo 1, verso 1, se identificar a autoria, a expressão do Evangelho de Deus ali, nós percebemos que isso também está relacionado ao conteúdo. Um outro aspecto que está atrelado a essa expressão Evangelho de Deus ou Evangelho de Cristo. Não somente a origem, mas o conteúdo é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E qual seria a mensagem central desse Evangelho? Nós já sabemos. Abra João capítulo 3, verso 16. A mensagem central desse Evangelho é Cristo. Jesus, a alegria dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 3, nós vamos ver aqui a centralidade desse Evangelho. E quando focalizamos a mensagem como toda, ou seja, dos versos 16 ao verso 21, nós vamos focalizar o que significa o seu conteúdo. Olha o que diz, a partir do verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que
Porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, e inicialmente ela fala de salvação, mas fala também de juízo. O verdadeiro Evangelho diz que o homem é mau, que o seu coração é corrupto. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, é um coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E que nessa condição ele precisa se arrepender dos seus pecados para não ser condenado à morte. E lá nos evangelhos, especificamente ali em Mateus, capítulo 3, no verso 2, ele diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Lá no verso 6, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 8, João Batista dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. No verso 11 e 12, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem também de juízo. E por quê? Porque o homem se distanciou de Deus, o homem, pela sua própria vontade, se tornou inimigo de Deus. Porque o homem, na sua natureza, ele rejeita Deus. E essa é a condição do homem, uma condição de juízo. A condição natural do homem é essa. Todo homem já nasce debaixo do juízo de Deus, por causa da sua natureza, por causa do pecado original. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso de 9 a 18. Olha o que ele vai dizer: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O Evangelho fala da graça e das boas novas em Cristo, mas fala do estado de morte em que o homem se encontra, e também fala do juízo de Deus, da sua ira por causa do pecado. Esse é o Evangelho. Lá em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o tema do livro de Romanos, a justiça que provém da fé. E ele inicia falando o quê? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas ele também fala da ira de Deus. No verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não há como apresentar a graça de Deus sem antes o homem entender que ele merece o inferno, que ele merece a destruição, que ele por si só, na sua própria natureza e condição, ele merece a ira de Deus. E nós vamos perceber que toda a obra da graça e do poder de Deus para a salvação na Escritura vem depois da queda. O apóstolo Paulo vai dizer que o propósito de Deus, com todas essas coisas, foi revelar a sua ira e a sua misericórdia com a eleição para a morte e para a vida.
Romanos capítulo 9, versos 22 e 23. E assim, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Essa é a explicação do apóstolo Paulo para as coisas terem acontecido como aconteceram. Às vezes nós nos perguntamos, né, por que Deus deixou que o homem caísse, como se fosse culpa dele? Por que ele não impediu? E uma das respostas do apóstolo Paulo está dentro da soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Certa vez eu vi um teólogo dizendo que o homem jamais iria conhecer a graça, a misericórdia e o poder de Deus se a queda não tivesse acontecido. E nós vamos perceber que essas duas coisas estão juntas. A graça obtida em Cristo e o juízo por terem rejeitado a mensagem do Evangelho da graça de Deus e permanecerem em seu pecado. No Novo Testamento, Evangelho significa boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele, através de Cristo. E essa é a boa nova. Aquele homem que merecia o inferno e merecia a ira de Deus, agora pela graça, ele recebe das suas bênçãos. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós podemos até pensar que a mensagem principal do Evangelho é a salvação do homem, mas não é. A mensagem principal do Evangelho não é a salvação do homem, mas a glória de Deus em Cristo na vinda do seu reino. Essa é a mensagem central do Evangelho. É a glória de Deus em Cristo na restauração de todas as coisas, e dentre essas coisas a salvação do homem, porque todas as coisas existem para Deus. É isso que Paulo diz, Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. O homem não é o centro do Evangelho, mas Cristo e a sua obra, restaurando todas as coisas para Deus, e principalmente o homem. Por isso o Evangelho é descrito como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque representa o poder de Deus transformando o homem que antes era inimigo em amigo de Deus. E isso somente o poder do Evangelho pode fazer. Não somos nós com as nossas palavras, ou até abrindo a Bíblia e falando determinados textos, mas é o poder da palavra de Deus através do Espírito Santo. E esse poder sobrenatural, essa transformação que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, é descrito de uma forma terrível, como algo comparado a uma ressurreição, uma regeneração, uma transformação completa de natureza, antes inimiga de Deus, agora amiga e serva de Cristo. Nós cremos que Deus não fica fazendo milagres por aí, como muitos aí pensam, e atribuem coisas a Deus que nem são milagrosas. Mas existe um milagre que é ordinário e que acontece todo o tempo. O que é um milagre? O milagre é aquilo que foge à ordem natural. É um poder que entra e quebra aquilo que é natural. Por isso que é chamado de sobrenatural. Nós vivemos num mundo onde as leis, que também são regidas e são executadas pelo poder e pela graça de Deus, nós chamamos essas coisas de ordinárias. E algumas coisas que são ordinárias são maravilhosas para nós, como a própria concepção, O salmista diz que não entende como os ossos de uma criança é formada no ventre.
muitos médicos, biólogos e as pessoas dessa área chamam de um milagre da vida, porque é ordinário, mas a gente sabe que é o poder de Deus. Mas existe um milagre que constantemente, e esse milagre é a ação de Deus, uma ação sobrenatural, que quebra a ordem ordinária e se manifesta constantemente nesse mundo, e que não damos muita importância muitas vezes, que é a conversão, a transformação do coração de um homem. É uma obra sobrenatural, no sentido lato da palavra, é um milagre, porque quebra a ordem natural das coisas, que é o homem encerrado no seu próprio pecado, cego com relação às coisas celestiais, cego com relação a Deus, com um coração corrompido, inimigo de Deus, e ele é regenerado, ele é transformado, ele é mudado da sua própria natureza. Isso é sobrenatural. A conversão é algo sobrenatural da parte de Deus. É interessante como a Escritura vai demonstrar isso. Abra Efésios, capítulo 2. A linguagem que a Escritura usa para mostrar esse poder sobrenatural de Deus na vida do homem. No verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versos 5 e 6, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Escritura nos descreve a nossa condição nesse mundo como mortos. Um morto não tem condição por si mesmo de voltar à vida. É dessa forma como nós somos descritos espiritualmente. Estamos mortos espiritualmente em nossa condição natural. E a conversão é como uma ressurreição para uma nova vida. E Paulo vai usar essa linguagem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, ele foi regenerado, ele foi transformado, ele ressuscitou dos mortos. E aí ele diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A linguagem que Tito, capítulo 3, verso de 3, também usa, apresenta esses dois estágios da vida do homem, em que antes ele era dominado pelo pecado, e agora depois é regenerado, depois em Cristo Jesus ele é regenerado pela graça de Deus. E a palavra usada aqui é essa: regenerado, regeneração, uma transformação total e completa, uma mudança de natureza. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador. É dessa forma que a conversão, que a transformação da alma é descrita na Escritura. É um poder sobrenatural. É algo que não depende de nós ou da nossa força, mas depende exclusivamente da boa vontade, da misericórdia de Deus. E nós, nesse processo, somos instrumentos, vasos de barro, contendo tesouros, que é o Evangelho. E vasos de barro é uma linguagem que para nós pode não ser uma linguagem muito conhecida, mas quem já foi ali, acho que é Petrópolis, Teresópolis, a casa de Dom Pedro, é o que? Petrópolis?
e já entrou lá na casa dele e viu os vasos que tinham lá, alguns vasos bonitos, para urina, escarro, fezes. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. Vasos para esse propósito. E ele diz que somos esses vasos, mas que contém neles o quê? O tesouro da graça de Deus, do Evangelho. E aí, olhando por essa perspectiva de uma transformação, de um lavar regenerador, do poder de Deus, os imperativos morais têm um lugar especial no Evangelho. Por quê? Porque eles são a demonstração do poder regenerador do Evangelho, da graça de Deus, da obediência à palavra de Deus. A vida de santidade são uma consequência necessária da vida do crente. E nesse mundo, os convertidos são chamados a desenvolverem uma vida de salvação e luta contra o pecado, na certeza de que vamos conseguir, na certeza de que nós vamos avançar, porque estamos fazendo isso debaixo do poder renovador e restaurador de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 8 e 10, ele diz assim: porque essas coisas existindo em vós, as virtudes estavam sendo recomendadas, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo, não tropeceis em lugar algum. Esse é o propósito de Deus, com o poder dele de transformar o crente, o homem, por meio do Evangelho. É fazê-lo voltar a ter a imagem do Criador, a imagem de Deus. É fazer com que ele tenha uma plena humanidade, e essa plena humanidade se encontra na pessoa de Cristo. É o que nós temos visto isso no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de virtudes. E o pai ali, aconselhando o filho a ter aquelas virtudes no coração. E por quê? Porque se ele tivesse aquilo dentro dele, a palavra do Senhor estivesse habitando nele, ele iria produzir essas coisas naturalmente. Porque seria por meio dessas coisas que o Evangelho iria se apoderar de forma poderosa daqueles que são filhos de Deus. A obediência ou a vida de santificação é uma marca do poder restaurador e renovador de Deus na vida do homem. A confissão, o arrependimento, o abandono do pecado é uma marca do poder de Deus na vida de um homem, um poder transformador e regenerador em Cristo Jesus. Nesse mundo, a nossa luta contra o pecado é uma questão de vida e morte. E é isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 4, vai dizer: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nós não podemos nos esquecer, queridos, como é importante a salvação, a santificação na vida do crente, pois ela é reflexo da nossa salvação.
E o escritor de Hebreus vai dizer isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sabe qual é a marca da verdadeira santificação? É a obediência à vontade de Deus. Essa é a marca do poder transformador do Evangelho na vida de uma pessoa. Quantas vezes no mundo natural, nas nossas relações, nós deixamos de fazer alguma coisa porque amamos aquela pessoa? Às vezes deixamos de fazer alguma coisa que nos satisfaz ou nos sente bem porque o nosso cônjuge não gosta. E nessa brincadeira aí, a gente pode dizer assim, né? Às vezes você vê programas que você não gostaria de ver, você come determinadas coisas que não gostaria de comer, você sai num horário que você queria descansar. Por quê? Porque você está sempre dando a oportunidade à sua esposa, aos seus filhos. Quantas vezes nessa carreira de pai eu quis ficar em casa descansando, mas eu tinha a necessidade de levar meus filhos para passear, para brincar. E por que eu fazia isso? Por causa da necessidade deles, não da minha. Eu poderia citar várias coisas que nós abrimos mão por causa do amor que nós dedicamos, ou respeito que nós dedicamos a alguém. Na vida cristã não é diferente. Nós somos chamados a abrir mão da nossa vontade, daquilo que satisfaz o nosso coração, quando essas coisas são contrárias à vontade de Deus. E isso vai mostrar o poder do Evangelho nas nossas vidas. Isso vai mostrar a graça de Deus nas nossas vidas. E essa luta não é fácil. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7. Os seus membros desejam uma coisa, mas o seu interior deseja outra. E aquela luta dentro dele. E por que essa luta? Porque ele anseia em fazer a vontade de Deus. Porque ele é um homem que foi transformado, que foi alcançado pelo poder do Evangelho. Paulo Anglada, em seu livro Antigas Doutrinas da Graça, diz que ele fala que nós não devemos dizer que somos salvos antes de sermos santos. A verdadeira santidade é fruto da salvação de Deus em nossas vidas, e isso é demonstrado por duas coisas: pela obediência à palavra e pelo arrependimento, pela confissão de pecado. E por isso nós devemos desenvolver essa santidade, porque nós temos que progredir para o reino de Deus, lutando contra os pecados que residem na nossa carne. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 13, ele diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados do corpo, certamente vivereis. A luta que nós temos diária é uma luta de vida e morte. E os imperativos morais da Escritura são o caminho que nós devemos andar para viver e agradar a Deus, ou seja, vivendo sempre em vida e mortificando os feitos do corpo. Isso vai representar uma marca distintiva no crente desse mundo, nessa nossa nova natureza. O Senhor Jesus disse isso, João 17, 16, 17, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Essa palavra, é por meio dela que o poder do Evangelho se manifesta na nossa vida. Eu gostaria de terminar concluindo sobre o falso Evangelho e o seu perigo para a igreja. Os reformadores diziam que a verdadeira igreja apresentava duas marcas distintivas: a fiel pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. Há uma variação aí, de uma marca, 3 marcas.
acrescentando a disciplina, mas o foco é esse. A primeira marca é essencial para produzir as outras. Uma igreja que não prega esse evangelho da graça de Deus, que diz que o homem é pecador, que ele está distante da graça de Deus e que os seus pecados o faz assim, distante e inimigo de Deus, e que ele precisa se arrepender do seu pecado, sabendo que é pelo poder de Deus que ele é alcançado por essa graça. Uma igreja que não prega esse evangelho não pode ser chamada de igreja, em que em Cristo, e não nas nossas forças ou obras, que está a nossa justificação. E Paulo teve embate com uma igreja por causa disso, porque estava tirando a centralidade de Cristo e colocando em cima dos homens, das suas obras. E olha o que ele diz: admira-me que estás passando tão depressa aquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. A igreja da Galácia estava desertando o verdadeiro evangelho, estava deixando de ser igreja. Por quê? Porque eles perverteram o evangelho da graça de Cristo. E na reforma protestante do século XVI, há essa mesma perspectiva de retorno às escrituras por causa de perversões e acréscimos ao evangelho puro e simples. E uma igreja falsa, onde a palavra de Deus não é o centro da sua vida, é como um barco que está naufragando no meio do oceano, e todos os que estão nesse barco provavelmente vão morrer se não forem auxiliados na hora certa. O evangelho nos diz que o homem está na condição de pecador, de inimigo de Deus, e que por causa disso está condenado, mas que por meio de Cristo somos salvos da ira vindoura e precisamos apenas crer nele e na sua justiça, e agora, como novas criaturas, vivemos para Deus em obediência à sua palavra, como resultado dessa graça salvadora que nos foi outorgada. E é esse o poder de Deus por meio do evangelho, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16. É esse poder que se manifesta em todos aqueles que foram chamados e que foram alcançados pela graça de Deus, e que foram chamados para viver esse evangelho em todas as suas ordenanças, em todas as suas relações, com todas as suas consequências, nesse mundo e no mundo por vir. Essa é a mensagem do evangelho. Por isso o Senhor Jesus diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vamos orar.